Vai encaixar? Não encaixa. Só não posso bater na mesa, né? Ai, ai. Não vai dar, Ó, o menininho tá aqui. Tá aí, ó. O menininho tá... Fala aí, Igor. Beleza. Nossa, qualidade boa pra caramba, velho. Aí, ó. O menininho tá... Aí, ó. Tá... Só que você Beleza. tem que zerar totalmente o volume do seu celular, senão você vai se confundir pra caramba. Beleza. Legal, pessoal. O pessoal tá chegando já na nossa live aqui hoje. Que legal ter você aqui com a gente. Muito bom. A gente vai trocar ótimas ideias aqui, viu? O pessoal tá conseguindo me ouvir bem? Tudo legal? A imagem tá legal também? Dá um joinha pra gente aí. Vai falando, vou trocando ideia. Isso, muito bom. Valeu, valeu o pessoal participando. Nossa, a imagem tá boa pra caramba, velho. Muito bom. Muito bom. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar nossa live Minha Jornada 1.0. Primeiro, é muito legal, muito bom estar com vocês aqui. Poder compartilhar um pouco de assuntos que às vezes são tão complexos, né, do nosso dia a dia, mas na verdade tornam-se tão simples às vezes quando a gente consegue trocar em miúdos e colocar em prática, né? Nenhum ensinamento pode ser tão complexo ao ponto da gente não conseguir viver, né? Se a gente não conseguir viver isso, fica bem inútil na verdade pra gente, né? Bom, hoje é a primeira live da Minha Jornada 1.0. E por que Minha Jornada? Nós estamos promovendo algumas ações que nós denominamos aí Minha Jornada 1.0. Eu falo nós, pessoal, porque não sou só eu, né? Tem uma equipe trabalhando comigo também. Nesse exato momento aqui, está comigo aqui o Thiago Schmidt, né, coordenando essa parte de comunicação, ó. Vai aparecer para vocês aí já, aí ó, legal. E temos outros membros da nossa equipe aí também, outro pessoal que faz parte, cada um cuidando de uma área. Isso é muito importante porque, na verdade, nós queremos produzir um conteúdo bem relevante para vocês. Um conteúdo que possa cooperar como uma ferramenta para transformar a sua vida, para transformar a sua história. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E o Jornada 1.0, Minha Jornada 1.0, a gente está focando especificamente na tomada de decisões. Então, como é que funciona essa tomada de decisões? A gente vai bater um papo hoje em relação a isso. Você tem decisões para tomar ainda agora, esse ano ainda, em dezembro, que vão afetar possivelmente o próximo ano inteirinho? Vamos bater um papo a respeito disso também. Tem algumas perguntas, algumas questões que eu recebi antes pelo privado, né, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E já de imediato eu quero dizer para você que não faz parte ainda do meu grupo de WhatsApp, Minha Jornada 1.0, onde todos os dias eu posto áudios, posto imagens, às vezes vídeos, falando especificamente sobre situações do nosso dia a dia, situações que são complexas em muitas vezes, mas eu tento esmiuçar isso e colocar de maneira mais simples também, ok? Como vocês sabem, eu sou psicanalista, psicoterapeuta e dirijo organizações de ajuda humanitária. Então, se é uma coisa que eu estou acostumado a fazer, é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida, encontrarem aí um motivo para viver e também se capacitarem para tomar as decisões mais corretas possíveis. Legal? E sabe por que a gente chama de Minha Jornada? Bom, jornada porque é um caminho, né? A gente vive num mundo hoje tão impaciente, um mundo que não tem o mínimo de compostura para esperar as coisas, né? Um mundo tão desesperador hoje em dia e é complicado isso porque nos deixa
longe, na verdade, das decisões corretas. As pessoas que tomam decisões de uma hora para outra, rápido demais, sem pensar, pessoas que tomam decisões sem refletir antes, sem estudar, sem pesquisar, muitas vezes tomam decisões erradas. A gente precisa aprender a entender a vida como, na verdade, um caminho, uma jornada onde a gente vai construindo, passo a passo a gente vai construindo. Bom, você que está chegando agora, ligou, estamos aqui começando Minha Jornada 1.0. Eu já começamos a explicar, que eu comecei a explicar um pouco sobre por que eu chamo de Minha Jornada. Na verdade é minha, sua jornada, esse caminho fundamental que a gente tem que construir. Bom, eu tive aqui um bate-papo ontem com uma pessoa do nosso grupo também, me enviou no privado aqui, a respeito de uma pergunta bem interessante a respeito da decisão. Se você viu aí no meu Facebook, na parte de cima do meu perfil, você vê aquela foto, é uma foto real de um evento que nós realizamos há pouco tempo lá no estado do Maranhão, um teatro, foi muito legal, uma conferência vocacional, a gente falou muito sobre vocação de vida, etc. E tem uma frase ali, a frase fala sobre o desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Eu não vou entrar aqui em questões muito específicas, né, e técnicas também da psicologia ou da psicanálise, não é essa a intenção, mas você já pensou sobre isso? Uma decisão não muda, um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Um ramo da psicanálise vem dizendo que, na verdade, o desejo é desejar, e toda decisão ela provém de um desejo. Esse é um ramo da psicanálise que vem dizendo sobre isso, tem alguns autores que publicaram em relação a isso. Porém, a minha frase, ela confronta um pouco essa ideia. Por quê? Porque, na verdade, o desejo tem a ver com o sentimento. Nem sempre o desejo ele é consciente. Muitos desejos que nós temos, e aí é um assunto da própria psicanálise, né? Muitos desejos que nós temos, eles são provenientes do nosso subconsciente, eles vêm pelo nosso subconsciente. Por exemplo, há situações que quando você era criança, você era quase adolescente, um pré-adolescente, você passou por uma situação, por traumas, ou faltas, ou ganhos demais, e isso produziu algumas situações dentro de você, no seu subconsciente. Então, produziu vontades, aliás, produziu situações que marcaram a sua vida naquela época. Hoje tem pessoas que sofrem algumas síndromes porque elas manifestam isso que está no seu subconsciente. Então, quando eu falo que o desejo não muda, é porque o desejo nem sempre ele é consciente, ok? Ele pode ser inconsciente ou subconsciente, como também pode ser consciente, né? Um desejo, uma vontade. Mas o que eu quero dizer é que o desejo é uma vontade, e nem sempre a nossa vontade vai se transformar numa decisão verdadeira, numa decisão prática. Vamos falar sério aí, ó. Coloca até um joinha se você concordar comigo nisso, ok? Se você não concordar, coloque aí, olha, eu nunca passei por isso, eu nunca vi isso acontecer. Mas você já teve algum desejo muito forte, muito grande, que você não colocou em prática? Ou você já colocou alguma coisa em prática, na verdade, já tomou uma decisão prática e na verdade você não queria fazer isso, mas, entre aspas, se sentiu obrigado a fazer isso, né? Você entendeu que era obrigado a fazer isso por um bem maior para você ou para alguém também. Já aconteceu, não aconteceu? Tomar uma decisão sem ser movido por aquele desejo? Pois bem, é a razão, é a sua parte cognitiva tomando decisões e não as suas emoções tomando decisões, não a sua parte sensitiva. Algumas pessoas acostumam até a tomar decisões pelos seus sentimentos, eles são totalmente sensitivos, né? Sentiu, deu na cabeça, sentiu um frio na espinha, sai tomando decisões por aí. A gente não pode fazer isso, porém, também a gente não pode eliminar os nossos sentimentos nas nossas decisões. Bom, voltando àquela frase, um desejo não muda nada, porque ele pode ser muitas vezes reprimido, mas uma decisão, quer dizer, a prática
a prática disso. O desejo na filosofia seria a fonte dessa satisfação. A gente busca se satisfazer a todo momento. O desejo pressupõe carência. E isso é característica de nós, né? Seres imperfeitos. O ser humano é um ser imperfeito. Mas a decisão não vem para suprir essa carência simplesmente. Nós tomamos vários tipos de decisões na vida. Então quando eu falo que o desejo não muda nada, é porque a sua vontade de mudar não vai mudar nada na sua vida. A sua decisão prática vai mudar a sua vida. Tem algumas coisas que você precisa mudar para o próximo ano agora, alinhar, melhorar no seu trabalho, né? Vida profissional, talvez aí no seu casamento, na sua família, tem uma decisão? Então tome de maneira prática, né? Como é que eu faço isso de maneira prática? Como eu falei para vocês, eu não quero ficar filosofando aqui no nosso bate-papo. Eu quero trazer questões práticas para vocês. Pegar a psicanálise, a psicologia, a filosofia e destrinchar isso de maneira prática para você. Como eu faço isso na prática? Como eu tomo uma decisão na prática? Existem passos específicos para a gente fazer isso. Mas talvez uma das primeiras coisas aí como uma dica para você faça uma análise, na verdade, de como você está hoje e o que é que você tem em mãos. Algumas pessoas tomam decisões sempre pensando nas coisas de fora, mas não conseguem identificar o que ela tem em mãos hoje, quem ela é hoje, quais são os seus atributos, os seus defeitos, quais são as suas vantagens, quais são os recursos que você dispõe. Então essa primeira análise para entender o que é que está acontecendo realmente com você agora, para depois então você partir para um outro passo ou outros passos que vão te ajudar muito melhor você tomar decisões, tá legal? Tem vários assuntos que eu quero bater um papo com vocês, mas se você tiver alguma pergunta agora aí, a gente já recebeu várias perguntas pelo WhatsApp, várias perguntas pelo Facebook. Quero mandar um abraço aqui pro Elson, valeu Elson, bom ter você com a gente aqui agora, viu? Luciano Portioli, aí Luciano também já foi meu aluno lá em Mogi Mirim, não é não, Luciano? Um abraço aí, alguns alunos ou ex-alunos, né, entrando em contato. Que bom que de alguma forma eu pude contribuir com vocês. Se sim, dá um joinha aí, se não, fica quieto, não fala nada. Valeu, pessoal, muito bom. Pois bem, se você tem alguma pergunta, lança essa pergunta aí para mim agora, que o meu pessoal aqui já vai anotar, passar para mim, a gente vai responder o mais breve possível e de uma maneira mais prática possível também, ok? Bom, uma questão que veio à tona também é sobre o medo. Você tem medo de alguma coisa? Já sentiu medo de algo ou não? Aquele medo que nos coloca na zona de conforto. Sabe o que acontece? Algumas pessoas não tomam as decisões que têm que tomar porque elas são dominadas pelo medo. Esse medo é que trava algumas pessoas. Algumas pessoas elas não conseguem avançar. De repente, em 2018 para 2019, você ficou travado aí. Você tinha que tomar algumas decisões para esse ano deslanchar, mas aí travou. Não deu certo, não conseguiu. O medo trava muitas pessoas. Agora, uma pergunta. Você entende que o medo é algo ruim? Deixa eu ver o que o pessoal vai responder aqui na nossa live agora aqui. O medo é algo ruim? Quem entende que é ruim aí, coloca para eu dar uma olhada. Vamos lá, me ajuda aí, Thiago. Vamos ver quem vai colocar que o medo é ruim. Medo é ruim ou não? Tem um tempinho de delay, mais ou menos de 25 segundos. Tá? Vamos lá. Um abraço, enquanto eu aguardo, um abraço para o Zuka, que está assistindo a gente também. Isso, vamos respondendo aí. O medo é ruim, na sua opinião? Eu já passei muitas situações de medo também. Imagine só, eu já trabalhei em vários lugares no Oriente Médio, em zona de guerra. Quando estourou aquela guerra civil lá no Egito, por exemplo, eu estava lá. Difícil, dá medo, com certeza. Vamos lá, tem gente falando aqui que o medo sim, porque limita. Legal, Tamires, valeu pela sua opinião. O Marcos, Marcos, medo é necessário.
Legal. Linéia falando que acha que o medo também limita. Ou na verdade o medo é ruim. Certo? O pessoal respondendo aqui. Valeu por essas respostas. Bom, o medo, na verdade, como o Marcos colocou aqui, ele é necessário. Por que o medo é necessário? Deixa eu explicar, ok? Ele é necessário porque, na verdade, o medo é a campainha que nos preserva. Por exemplo, quando você na verdade não sobe num prédio de 10 andares e fica com os 2 pés levantados olhando para baixo porque você tem medo, ok? Então o medo, quando ele é controlado, ele preserva. O medo, quando ele é controlado, ele vai servir de ferramenta para a gente, ok? Aproveita que nós estamos falando sobre o medo agora. Compartilha a live aí, compartilha aí no seu Facebook a live, porque quantas pessoas nesse exato momento estão trancadas dentro de uma casa, no computador, porque elas vivem com medo da vida. Vai falando. Elas vivem com medo das situações do dia a dia. Quantas pessoas vivem desesperadas e estão trancadas dentro de um quarto, às vezes estão até num hospital tratando com depressão por causa do medo. Então compartilha, de repente alguns amigos seus precisam ouvir agora sobre a questão do medo. É o medo que nos mantém na zona de conforto. É o medo que nos trava, que nos paralisa. E como eu estava dizendo, o medo é bom desde que ele seja controlado. Ele serve como um dispositivo de segurança se ele for controlado. Mas o problema não é o medo. O problema é a nossa reação diante do medo. Algumas pessoas não controlam o medo, quer dizer, elas não têm uma identidade bem definida. Algumas pessoas não têm, vamos dizer, as suas vidas nas suas próprias mãos. Ok? Ela não tem um propósito, ela não tem uma missão e não desenvolve a sua vocação. Esse é o tripé da vida. Mais para frente nós vamos conversar sobre isso aí. Isso é fantástico, maravilhoso a gente falar sobre isso, porque nos dá um norte na vida. Puxa vida, quando eu descobri isso e comecei a desenvolver algumas técnicas para trabalhar isso nos tratamentos que eu faço, que eu dou, nas palestras, nas aulas, uau, começou a transformar a minha história primeiro, depois a vida de outras centenas de pessoas. Mas enfim, o medo não controlado, ele faz com que eu não seja quem eu realmente sou. Ele trava. Pensa só comigo, olha, você já assistiu aquele filme, aqueles filmes de terror não, como é que é aqueles filmes de terror não, de suspense, aqueles filmes de suspense, né? Aquela musiquinha, tan, 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 tan. Imagine a cena comigo. Para e imagina comigo essa cena. A pessoa, um homem encapuzado com uma faca na mão, perseguindo uma mulher que tenta descer as escadas para fugir. E aí ele cai, ela cai também, imagine comigo. E ela caindo, levantando, e ele escorrega, e ela consegue chutar ele e sair correndo. Ela abre a porta de casa, sai na frente de casa, o carro está parado. Agora, responda a pergunta. Quantas vezes você foi abrir a porta do carro e a chave não entrava? Quanto tempo você demora para abrir a porta de um carro com a chave? 1 segundo? 2 segundos? Vamos dizer que você está sem óculos, vai demorar o quê? 3 segundos? 4 segundos talvez? Pois bem, na cena do filme, a mulher não começou a ter medo, calma. A mulher não consegue colocar a chave no buraquinho da porta. Por quê? Parece que o buraco diminuiu e a chave aumentou. Sabe por que acontece isso? Acontece isso porque nós permitimos que o medo nos domine. É por isso que acontece isso. Quando o medo domina a gente, se torna pavor. E o pavor é o descontrole. O pavor, na verdade, é quando nós perdemos o controle da vida. Então o medo ele pode ser bom como uma ferramenta quando é controlado. É aquele sinal, aquele dispositivo que faz com que a gente se sinta mais seguro e se preserve, ponto. Mas quando não é controlado, o medo não é ferramenta.
Medo é uma arma. É uma arma que a todo momento vai apontar contra quem? Contra mim mesmo. Então não tem como não sentir medo. A questão é, o que eu faço com esse medo agora? E vamos aprofundar um pouco mais, da onde vem esse medo? Da onde vem esse medo? Se o medo vem da morte, por exemplo, de um ente querido, né? Como o Tiago está passando para mim aqui, ó, o medo da morte de uma pessoa, por exemplo, né? De um ente querido, de um esposo, de uma esposa, de um filho. Então uma pessoa da sua família falece, morre, e aí você começa a ter medo. Então, esse medo muitas vezes vem, por quê? Porque ele mexe com a nossa segurança. O medo é a falta de segurança. Então, quando a gente perde o ponto que nos dá segurança, a gente perde aquele ponto que nos afaga, né? A gente perde aquela estabilidade ali, isso tende a gerar medo. Por quê? Porque a nossa segurança está sempre num ponto. Talvez esteja estivesse, né, no ente querido que veio a falecer, como me passaram agora há pouco aqui, minha equipe me passou. A pergunta que eu faço agora é: você tem medo do quê? Do que é que você tem medo? Comente um pouquinho aqui, por gentileza, para eu dar uma palhinha sobre os seus medos também. Né? Você tem medo do quê? Comente um pouquinho aqui do que você tem medo. E aí eu já faço uma pergunta: você deseja vencer esse medo? Você deseja atropelar esse medo? Você não vai exterminar o medo, ok? A gente tem que aprender a vencer o medo. Não tem como falar assim, eu vou fazer uma oração aqui porque eu sou religioso e nunca mais vou ter medo. Isso não existe, certo? Até porque Deus é que nos criou, então nos fez com medo também, que é esse dispositivo usado da maneira certa. Mas você quer vencer o medo? Quer aprender a vencer o medo ou acha que na verdade não tem como fazer isso aí? Comenta um pouco sobre os seus medos. O que é que você tem medo? Comenta um pouquinho aqui que eu vou te dar aí alguns segundos para fazer isso. Lembrando que o medo é a consciência desse perigo. É a consciência da falta de estabilidade. É a consciência da falta de segurança. Okay? O medo, ele sempre é uma voz que diz pra gente que alguma coisa vai dar errado ou pode dar errado. É essa voz, o medo é isso. Ok? Você tem medo de tomar decisões? Isso, vai comentando aí, vai colocando aqui o que é que você tem medo. Vai pra gente acompanhar isso. Legal, pessoal. Emenda agora nessas perguntas ou respostas que você está dando. Você tem medo de tomar decisões? Essa você não precisa colocar não, tá ok? Você não precisa dizer assim, olha, não precisa falar assim, eu tenho medo de tomar essa decisão ou aquela decisão. Não precisa colocar não, ok? Mas você tem medo de tomar decisões? Algumas pessoas que estão me assistindo aqui provavelmente têm que tomar decisões muito importantes agora para 2020 e simplesmente estão paralisadas, travadas, ok? Tem gente que está pensando em passar o Natal aí no lugar do peru, porque tá morrendo de medo de tomar a decisão, porque essa decisão pode dar um salto enorme na vida para o bem, mas também pode destruir a vida. Você está com medo de tomar decisões? Tem medo de tomar decisões? Vai colocando aqui, olha, quais são os tipos de medos que você tem. Enquanto o pessoal vai colocando para mim, isso me ajuda porque me dá um norte para compartilhar questões práticas com vocês. Quero lembrar para o pessoal que está entrando aí agora que a ideia não é eu ficar compartilhando sobre conceitos filosóficos da vida, das decisões, do medo, mas sim questões práticas. Tem muita coisa legal, é que não dá para ficar falando tudo de uma vez. Eu preciso sempre dar aí alguns segundos para o pessoal manifestar aqui. Ok, o Thiago vai pegando algumas coisas aí e vai citando para mim aqui. Beleza? Enquanto isso, compartilha com um amigo seu, compartilha com alguém no seu Facebook, aí, compartilha com o pessoal. Nós estamos falando um pouco sobre decisões e medo. Medo em tomar decisões. Deixa eu dar uma olhada aqui num comentário. Não gosto quando alguém
me coloca algo na cabeça dizendo que eu não vou conseguir. Isso mesmo, vou decidir algo, quando eu vou decidir algo em minha vida. Pois bem, é terrível, né? Terrível. Uma das coisas que alimenta o medo em você, sabe o que é? É você conviver com as pessoas erradas. Pois bem, né? Quando a gente não está pronto, preparado ou fortalecido da maneira correta ainda, ou da maneira que deve ser, a gente tem que evitar algumas relações, pelo menos por um tempo, ok? Para se fortalecer, porque quem não influencia é influenciado, ok? Então, se você convive com pessoas que na verdade ficam a todo momento provocando esse medo em você, é ruim, porque na verdade, além do medo, isso vai provocar raiva, desgosto, decepção. Então, às vezes, dá um tempo de algumas relações, algumas amizades. É importante para a gente criar, na verdade, um fortalecimento específico, espiritual, emocional, para então não enfrentar a pessoa, ok? Mas enfrentar a ideia do medo. Por exemplo, você já conviveu com pessoas que são, puxa vida, negativas pra caramba, né? Super negativas. Tudo que você fala, elas pegam e tem alguma coisa ruim sempre para dizer. Você está querendo ver a oportunidade e ela só mostrando o problema. E você enxergando a oportunidade e ela o problema. Pois bem, é péssimo, porque isso gera sensação de insegurança a todo momento. E lembra que eu falei que o medo é essa sensação de insegurança? O medo ele vem, é a consciência. Né? Eu vou mudar de sensação para consciência, vou deixar isso mais racional. O medo é essa consciência do perigo. Pois bem, se você convive a todo momento com pessoas que trazem problemas ao invés de soluções, a todo momento você vai ser provocado a conviver com medo. A todo momento. Vamos lá. Mais um comentário aqui, ó. Todo mundo tem tem medo pelo incerto, né? Mas é melhor que ficar estagnado. Tem medo pelo incerto? Deve ser isso, Tamires? Tudo bem, Tamires? Legal você aqui com a gente, viu? Muito bom. Todo mundo tem medo, deve ser, pelo incerto, mas é melhor que ficar estagnado. Se você puder enviar novamente para mim, Tamires, eu agradeço. Beleza? Assim eu faço um comentário a respeito dessa postagem sua aqui. Tá legal? Legal. Aproveita e vai compartilhando com o pessoal aí. Compartilhando porque muitas pessoas estão travadas por conta disso. Agora presta atenção. Eu vou dar uns 10 segundos para você aí compartilhar na sua live. Se você não compartilhou, compartilha, mas fica comigo. Porque eu vou falar algo agora sobre o medo que talvez você nunca tenha ouvido isso, ok? Aviso o pessoal que eu fixei nos comentários o link para o grupo do WhatsApp. Reforça aí que quem quiser legal. entrar no grupo. Olha só, o medo, pessoal, é sinal de um negócio que você nem vai imaginar. Nem vai imaginar, e eu vou falar já. Antes, o Thiago só está pedindo para eu avisar vocês aqui que ele fixou no grupo aí, né, na transmissão, no comentário, o link do nosso grupo de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp onde todos os dias eu compartilho assuntos, às vezes complexos, às vezes menos complexos, sobre a vida, sobre decisões, sobre a jornada da vida, situações específicas do dia a dia, da experiência que eu tenho todos esses quase 20 anos trabalhando no desenvolvimento humano também. Enfim, todos os dias eu posto alguma coisa. Tá? E tem algumas novidades muito legais que nas próximas semanas vão estar acontecendo. E quem faz parte do meu grupo de WhatsApp, lembrando que fechando esse grupo aí, a gente já está aí com mais de 100 pessoas, mas chegando aos 250, a gente já começa a migrar para um outro programa também, ok? Onde eu vou conseguir postar e você vai ver todas as postagens anteriores também. Então, clica aí e já se inscreva no meu grupo de WhatsApp agora, ok? E, bom, você já compartilhou então? Legal. Eu vou responder o que eu provoquei em você agora há pouco, ok? Vamos ver mais um comentário aqui. Antes de responder isso, legal, Tamires, ó. Tem que dizer que às vezes ficamos travados em algo pela incerteza, pelo medo, sem saber o resultado.
mas é melhor tomar uma decisão do que ficar estagnado e parado. Legal, legal, Tamires, obrigado. Agora consegui compreender certinho, valeu. Bom, é verdade, às vezes a gente fica parado, né? A gente fica aí travado porque pelas incertezas, pelo medo. E a questão é a seguinte, vamos lá, Tamires. Eu preciso responder isso de uma forma que vocês me compreendam, porque isso é muito sério. Isso pode dar vida e tirar vida, certo? Então vamos lá. Às vezes a gente fica travado porque a gente tem medo de tomar decisões. Mas nós também, Tamires, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de decisão, ok? Porque pior do que ficar estagnado por um tempo é tomar uma decisão errada, ok? Eu vou fazer uma pergunta muito séria, muito séria. Quanto custa a sua decisão errada? Imagine só, você toma a decisão, ok? Você não quer parar por um momento, você está passando momentos difíceis, com incertezas, não sabe qual decisão tomar, mas você não quer parar para refletir mais sobre isso, para buscar as informações corretas, né? Para seguir a jornada da decisão, né? A jornada da tomada de decisão, eu chamo, que é um caminho que a gente trilha para conseguir tomar a decisão certa. Mais para frente no meu grupo do WhatsApp eu vou falar sobre isso. Mas você não quer fazer isso, você quer tomar a decisão na hora, correto? Vamos supor que a decisão é casar com uma pessoa. E aí você toma a decisão de casar com a pessoa errada. Quanto isso vai custar para você? Quanto isso? Quanto vai custar financeiramente um casamento errado, por exemplo? Quanto vai custar emocionalmente um casamento errado? Hein? Psicologicamente, quanto vai custar? Vamos supor que você não quer ter filhos. Durante 35 anos da vida você... eu não quero. Aí você chega aos 40 anos de idade e resolve, agora eu quero ter filho. Aí não consegue mais. Quanto custou para você a decisão errada de não ter filhos antes, tomada às vezes por motivos errados? Quanto custa uma decisão? Às vezes um divórcio. Quanto custa? Quanto custa a decisão de você sair da empresa que você está agora? Quanto isso pode custar? Ou não sair? Quer dizer, toda decisão vai ter uma consequência. Se ela é boa ou ruim, a gente não sabe. Mas o que eu quero dizer, Tamires, colocando aqui, fazendo um comentário em cima daquilo que você falou, é que estagnado nunca é bom ficar. Mas encare como um momento de preparação, como algo fundamental, uma ferramenta para que você tome a decisão correta. Repito, estagnado nunca é bom ficar, mas às vezes é necessário a gente parar um pouco, respirar, para tomar a decisão correta. Eu já tomei muitas decisões erradas também, e elas custam caro, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente e em vários outros sentidos também. Ok? Então, pior do que ficar, às vezes, um tempinho estagnado é tomar a decisão errada. Mas também, a gente não pode ter medo de arriscar. Ok? Aí entra o equilíbrio, que eu vou ensinar um pouco mais para frente no meu grupo de WhatsApp, como encontrar esse equilíbrio para a gente arriscar, mas também ter um planejamento até nesse arriscar aí. Isso é importante a gente fazer. Tá legal? Aqui, olha... o medo em excesso é um sintoma de transtorno de ansiedade? Vamos lá. Profunda pergunta. Olha lá. A K. Lopes aqui, eu conheço essa pessoa aqui, ó. K. Lopes. Perguntando se o medo em excesso é um sintoma de transtorno de ansiedade. Vamos lá. Pode ser sim. O transtorno, existem vários tipos de transtornos de ansiedade. E os transtornos de ansiedade tendem a gerar o medo em excesso. Com certeza. O que é o medo em excesso, na verdade? É o descontrole do medo. Né? É quando você coloca sempre a insegurança em primeiro lugar. Sempre o desconforto em primeiro lugar. Então, esse excesso, né, que a K. Lopes, a Karine está colocando aqui, é o descontrole. É você não dominar a sua vida. Geralmente as pessoas que não têm um caminho a seguir, as pessoas que não têm, na verdade, um propósito de vida, grave essa palavra, não têm um propósito de vida, elas simplesmente se entregam para
essa ansiedade? Deixa eu explicar um pouquinho melhor, porque eu já vou responder aquela questão que eu falei antes. Olha, o medo é um sinal é um negócio que vai te surpreender, tá legal? Me dá só um minutinho aqui, tá? Só para eu responder aqui, não passar reto essa pergunta. A ansiedade, olha como é que funciona geralmente. Geralmente a gente cria uma expectativa errada, presta atenção, a gente cria uma expectativa errada, alimenta essa expectativa. Como a expectativa ela foi errada, geralmente as expectativas erradas elas são geradas porque a gente espera, a gente coloca nos outros. E a atitude, a ação e a reação dos outros a gente não controla, não domina. Ok? Então a gente gera a expectativa nos outros, ou em situações que a gente não domina, alimenta isso e automaticamente a gente se decepciona com isso. Só que a gente continua alimentando essa expectativa e se decepcionando. E é um ciclo vicioso. Só que isso, em determinado momento, isso vai inflar, isso vai inchar, isso vai saturar. Quando isso satura, o que acontece? A gente entra, ou as pessoas entram em depressões, em tipos de depressão. Só que esse saturar aí é muitas vezes a ansiedade, sendo síndrome ou não, ou um momento, uma fase, uma situação de ansiedade que a pessoa está passando. Então, quanto mais a gente alimenta expectativas erradas, mais a gente vai ter o quê? Ansiedade. A ansiedade. E a ansiedade vai trazer sempre aquilo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Por quê? Porque a gente sempre espera. Se você não espera, tanto faz como tanto fez. Eu não estou dizendo que a vida tem que ser tanto faz como tanto fez. Mas quais as expectativas que você tem criado? Em o quê? Em quem você tem criado expectativas? Pense nisso, reflita. Né? Esse excesso de expectativa vai gerar ansiedade. E essa ansiedade com certeza, vai gerar muitos medos. Né? Muitos medos vão vir baseado nisso. Né? Nessa ansiedade que é desenvolvida pelas pessoas. Obrigado a Karine aqui por colocar, valeu, um beijão para você. Viu? Eu já vou responder mais. Deixa eu terminar aquela questãozinha lá. Olha, você que ficou aguardando eu responder. O medo é um sinal de orgulho. Isso mesmo. Para muitas pessoas. Agora pegou, hein, Tiago? Agora pegou. Eu falei para você que talvez você nunca tenha ouvido isso. Ou se ouviu é muito pouco. Porque as pessoas associam a ideia do medo sempre à vítima, ok? Sempre a vítima. Quem está com medo é vítima de alguma situação, nem que seja de si próprio. Mas agora eu quero abordar com você o medo como um sinal de orgulho, na verdade. Por quê? Porque muitas pessoas desenvolvem, né, esse orgulho por causa da sua autopreservação. Elas se amam tanto, elas não se permitem tanto falhar, né? Elas ficam tanto tentando se preservar, elas não se permitem falhar, não permitem errar, elas não permitem que as coisas aconteçam errado por ela, através dela, ela não quer passar essa vergonha, ela não quer dar vexame, ela não quer dar mancada. Então, de tanto que ela se autopreserva, o que acontece? Ela tem medo de errar. Ela tem medo de errar. Então ela não faz, ela trava. Esse medo do orgulho trava a pessoa. Porque vai que eu tente e erre, eu vou passar vexame, vou passar vergonha, o que vão dizer de mim? Então o medo, como fruto do orgulho, é terrível, trava as pessoas, deixam as pessoas realmente arrebentadas. E olha, você pode achar que não, mas muitas pessoas hoje sofrem com medo, entram, como a Tamires colocou há pouco, nessa estagnação, né? Entram nessa estagnação aí porque vivem orgulhosas. Elas vivem amando a si próprio de uma maneira excepcional, mais do que deveria. A gente tem que se amar, claro, mas tem que ter limite isso também. Ok? Errar faz parte da jornada, errar faz parte da vida, do dia a dia, das situações, faz parte. Não tem como a gente acertar sempre. Agora, se permitir errar é um sinal de maturidade. Maturidade emocional, maturidade de identidade. Você ouviu o que eu falei? Maturidade de identidade. É o quê?
é se permitir errar muitas vezes. Não é provocar o erro, mas é permitir. Às vezes eu vou arriscar numa situação, ou vou tentar uma situação, se eu me amar tanto ao ponto de não me permitir errar, eu não vou tentar. Então é o medo que trava. É o medo como sinal do orgulho, na verdade. Eu não posso falhar, essas pessoas dizem, né? Deixa de ser aquele dispositivo de segurança bom que o Marcos colocou, né? No início da nossa live aí, quando eu comecei a falar sobre medo, o Marcos já colocou isso, né? Colocou que o medo é bom, ele é importante ter. Então, como dispositivo de segurança. Agora, quando ele é um sinal do orgulho próprio, aí mata, pessoal. Aí mata. Então, se você tem medo de arriscar ou tem medo de tentar, né? Então, tentar um vestibular. Tem gente que nem tenta. Por quê? Porque acha que não vai passar, então ele nem tenta. Então, ele quer evitar o fracasso. Porque quem erra, fracassa, né? Por algum momento vai passar por esse fracasso. Então, para eu não passar por esse fracasso, o que eu vou fazer? Não tento. Aí eu não vou, eu já tive, olha só, você que é mulher aí tá me vendo agora. Eu tive decepções no passado com relacionamento, ok? E para eu não ter decepções novamente, o que eu vou fazer? Não vou ter relacionamentos. Olha lá. Então quer dizer, a pessoa vai entrar naquela estagnação, naquela paralisação, porque ela já sofreu uma situação e o subconsciente dela muitas vezes produz esse medo de autopreservação e acaba sendo até um orgulho próprio, né? Quando é consciente, é um orgulho terrível que tem que ser trabalhado. Você vai errar, você vai falhar, né? As coisas muitas vezes não vão dar certo, mas isso não significa que acabou. Okay? Isso pode ser apenas um passo de aprendizado, pode ser apenas uma matéria da vida aí que você está fazendo, se formando nela e vai passar para outra. É só uma etapa. Mas é importante entender que o medo também pode ser um sinal de orgulho. Então nós vemos aqui, pessoal, vários tipos de medos, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão mandando aqui, ó, mandando joinha, coraçãozinho, compartilhando, vocês que estão mandando questões, perguntas, fazendo comentário também. Legal, muito bom, porque é muito importante esses comentários de vocês aqui para que eu possa responder especificamente. Vamos lá. Às vezes as pessoas têm esses medos por uma sociedade que cobra demais também. Talvez seja um dos motivos da autopreservação. Uma sociedade que cobra demais hoje em dia, cheia de padrões. Uau, legal, legal. Tamires aqui participando comigo de novo. Vamos lá, Tamires. Em antropologia, eu estudei uma vez, eu fiz estava um tempo estudando na Inglaterra, e eu fiz uma disciplina lá muito interessante, até tem um livro que eu estava lendo a respeito, né? Fiz trabalho a respeito desse livro e tal. E nesse livro de antropologia falava sobre cold climate e hot climate, ok? Cold climate, significa pessoas, na verdade, clima frio, ok? Então são pessoas de clima frio e pessoas de clima quente, certo? E o que acontece com essa análise antropológica aí, Tamires? Acontece que geralmente nos países de clima quente, as pessoas se importam mais com aquilo que os outros fazem. Então gera essa cobrança absurda, né? Por exemplo, você vai sair, você tem que colocar aquele tipo de roupa porque senão vão ficar olhando o que vão pensar. Você já pensa? No trabalho, eu tenho que fazer assim porque senão o que vão pensar? Então, geralmente nesses países as pessoas estão sempre preocupadas com o que vão pensar. E nos países de clima frio, geralmente, não estou generalizando, mas né, em grande parte, as pessoas não ficam preocupadas com isso. Elas simplesmente vivem. Por exemplo, eu morei na Áustria, né, e era muito comum você ir num mercado lá, por exemplo, na Alemanha também, na Suíça também, eu vi isso, e você encontrar uma pessoa, às vezes, meio que de pijama num supermercado. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas como é desleixado, olha só, tá vendo só? É a gente já querendo julgar. Mas ela quis ir de camisa de dormir naquele momento, de chinelo, aquela calça largona no mercado, comprar suas coisas e ir embora. Quer dizer, ela está pensando no que ela precisa fazer naquele momento.
Ela está cuidando da própria vida dela, do seu conforto, e não do que o outro está. Então, aproveitando esse gancho da Tamires, aí, muito bom esse gancho, a sociedade pressiona demais. Agora a pergunta que eu faço é, quem é a sociedade? Sou eu, Joe. É você. Sou eu e você. Nós somos a sociedade. Então, se a gente puder cooperar para ser uma sociedade, para nós sermos uma sociedade que cobra de menos, a gente devia cobrar mais valores, princípios, né? Caráter, por exemplo. Agora, outras coisas não. Né? E realmente a gente vive uma era de cobranças infundadas, né? Absurdas. Né? Crianças já, desde 5, 6, 7 anos, alguns tipos de cobranças que não convém também. Então, Tamires, o que a gente precisa fazer? A gente precisa equilibrar isso. E sabe qual é a melhor forma para equilibrar isso aí? É conseguindo identificar a sua própria identidade. Quando eu entendo quem eu sou, eu começo a entender aqueles 3 pilares que eu falei no início. Propósito, missão e vocação. Só uma palhinha para você só. Propósito tem a ver com a razão, o porquê. O porquê eu faço, o porquê eu vivo assim. Certo? Missão tem a ver com o quê? O que eu faço? O que eu vivo? E vocação tem a ver com como. Como eu faço, como eu vivo. Certo? Quando eu entendo a minha identidade e vivo alinhado com esse tripé, aí eu vou me importar muito menos com aquilo que os outros vão pensar. Né? Se o meu cabelo está assim, se a minha barba, se... Porque na verdade, né, Tamires, a realidade é a seguinte, se você, por exemplo, se eu deixar a barba, alguns vão achar ruim. E se eu tirar a barba, alguns vão achar ruim. Então, na verdade, nunca vai estar bom. Por isso que eu tenho que ter a minha identidade própria. A nossa sociedade deve ser o quê? Deve ser uma sociedade plural, que respeita as diferenças, e esse respeito da diferença, na verdade, começa em eu parar de fazer manifestação tosca, exigindo certos direitos. A gente faz tanto tipo de manifestação, é pressão. É pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão. Manifestação é bom, é importante em alguns momentos, mas a gente vive uma sociedade que se perdeu completamente. E nós precisamos resgatar, não é a identidade da sociedade, mas é a minha identidade. Qual é a sua? Qual é a minha identidade? Para que a gente não se permita cobrar tanto. Agora eu vou dar outra dica aqui para a gente a respeito disso. Muito boa essa colocação da Tamires aqui, porque é uma realidade que acontece no nosso dia a dia. Uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui. Ok? E legal que vocês estão compartilhando nossa live aí. Muito legal. A outra dica é a seguinte. Quem está te cobrando? Você reparou que às vezes a gente sofre cobrança de pessoas que não fazem a mínima diferença para a história da nossa vida. Só que a gente pega isso como se fosse uma verdade e isso nos massacra tanto. Você já passou por isso? Isso nos massacra tanto, nos arrebenta tanto, nos deixa tão tristes e a gente deixa de viver. Tem pessoas que perderam o ano inteirinho de 2019 tentando se recuperar disso, dessas pressões, porque essas pressões não fundadas ou não bem fundamentadas, elas vão gerar decepções, tristezas, elas vão gerar frustrações. Nossa, é uma série de coisas que entram daí. Então, não se permita cair nessa pressão esvairada, né? A pressão ela é legal, ela é importante desde que seja fundamentada. Quer dizer, a pressão fundamentada é uma pressão que produz algo realmente. Uma pressão não fundamentada não produz nada, a não ser desgraça, a não ser transtornos. Tá legal? Mas muito bom que a gente possa entender como a sociedade está vivendo aí também. Vamos lá. Uau, aqui, Karine, a K. Lopes, tem pessoas que têm medo do novo, de coisas novas. É verdade mesmo. Tem pessoas que têm medo do novo. O novo, por que o novo ele assusta? Por que o novo? Coloca aqui, olha, vou pegar esse gancho da Karine aqui agora. Por que o novo te assusta? Ou assusta uma pessoa, você acha? Né? Vamos lá. Por que o novo? Morreu uma pessoa da sua família, agora é uma vida nova. Ok? Um trabalho novo, eu vou deixar esse trabalho para conseguir outro.
ok? Ou então um país novo, vou morar numa cidade nova, vou morar num bairro novo, eu vou ter filho ou não vou ter filho, quer dizer, vai ser uma vida nova, enfim, olha lá, porque é algo desconhecido, isso, vai compartilhando comigo aqui, ó, vai colocando, o novo assusta porque é algo desconhecido, aí o medo do amanhã, é o novo, vamos lá, isso. Legal, a gente tem medo do novo. Primeiro, lembra que eu falei que o medo pode ser, em muitas situações, um sinal do orgulho, ou do orgulho próprio? Né? Aquele amor por si próprio exacerbado, muito grande. Pois bem, o novo, ele assusta, principalmente, sabe por quê? Porque não está no meu controle. E tudo aquilo que eu não domino, uau, gera um medo terrível, terrível, terrível. E isso atrapalha a minha caminhada, porque muitas coisas eu não vou dominar. Aí entra na expectativa de novo. Né? Eu tenho que dominar, porque daí eu posso esperar alguma coisa que me conforte. Então, tudo aquilo que não está em nossas mãos tende a gerar desconfiança, né? Tende a gerar medo em muitas situações. O próximo ano, o ano de 2020, que vai começar daqui a pouco, ele não está nem nas minhas mãos e nem nas suas mãos, em parte. Em grande parte não está. Mas sabe o que é que está nas suas mãos e nas minhas mãos em relação ao ano de 2020? E nos meus posts, nessa última semana aqui, eu estou publicando em todos eles o seguinte: o ano de 2020 já começou. Sabe por quê? Porque nós vamos colher em 2020 o que a gente começar a plantar agora. Então as nossas decisões agora já vão gerar resultado em 2020. É isso aí. A decisão que você está tomando agora vai gerar resultado. Então já começou o ano. Por quê? Porque se você vai colher o que você está plantando agora, o ano já começou. Então se você tem que tomar algumas decisões, acalme o coração, espera um pouco. Tem coisas novas para vir no novo ano. Amém. Legal, muita coisa nova. Tiago aqui está com expectativas excelentes sobre as coisas novas que vão vir. Porém, eu não posso ter medo desse novo ano aí. Como é que eu faço para diminuir ou controlar esse medo? Tome as decisões corretas. Tome as decisões bem fundamentadas. E logo eu vou lançar. Eu lancei um e-book esses dias. Você pode entrar lá no site www.elopes.org e baixar esse e-book. Esse e-book ele fala sobre planejamento e projetos. Eu dou várias dicas ali sobre planejamentos e projetos de vida profissional, etc. Ok? São dicas bem interessantes que no meu grupo de WhatsApp, que você pode clicar aí nos comentários e entrar agora já também, lá todos os dias eu compartilho sobre trechos desse material também e de outros que eu estou desenvolvendo. Tá legal? Então, logo logo eu vou lançar um outro material fantástico que vai te ajudar a tomar decisões. Eu vou adiantar o nome aqui, será? Eu acho que dá para dar uma expectativa aí, né? Dá Isso é gerar uma expectativa boa. Ó, é um material em vídeo, tem escrito e material em vídeo, uma série, ok? Que fala sobre decisões. Tá? Vamos ver se até o final eu falo a respeito disso aí, para você um pouquinho melhor. Ou não, né? Fique na expectativa aí. Por que ter medo de 2020 se ele ainda não existe? O amanhã não existe. Não deixe pro amanhã. Bom, por que ter medo do 2020 se ele não existe? Pois é como eu falei, a gente tem medo daquilo que não está nas nossas mãos, a gente não domina o próximo ano, então a gente fica lá se tremendo de medo, porque a gente não domina. O fato da gente não dominar o próximo ano nos dá pavor. É por isso que a gente tende a sempre tomar as mesmas decisões, porque nos dá segurança. Tem gente, pode ter alguém me assistindo agora aqui, que passa exatamente por essa situação que eu vou dizer agora. Você está num relacionamento terrível, vai, volta, acaba e não vai, e etc. E você sofre, de repente você sofre até uma violência emocional ou uma violência física através desse relacionamento.
ok? Vamos supor, né? Tem pessoas que talvez aqui estejam passando por isso. Mas a pessoa não termina. Ela não acaba com esse relacionamento, ela não coloca um ponto final, ela não decide finalizar esse relacionamento. Sabe por que muitas pessoas fazem isso? Porque elas acostumam com esse sofrimento. Então aí o medo é, eu já sei o que eu estou sofrendo aqui e estou conseguindo levar. Está duro, eu choro todos os dias, mas estou conseguindo levar. E se eu terminar e sofrer pior? Uau! Quer dizer, o amanhã não está na mão dela. O que está na mão dela é esse sofrimento. Esse sofrimento ela está conseguindo levar, então ela fica. E como o amanhã não está na mão dela, gera insegurança. Essa insegurança, olha como é maluco isso. E isso acontece. Tá? Eu quero lembrar a vocês que, como psicanalista, psicoterapeuta, eu estou colocando aqui no nosso linguajar, no dia a dia, princípios, ok, psicológicos. Tá legal? Então olha como é maluco isso aí. As pessoas preferem às vezes sofrer, mas com o sofrimento que ela conhece, do que ela acabar com esse sofrimento e partir para uma nova vida, porque vai que eu não sei o que me espera. Olha só, por isso que é interessante você passar por essas situações aí, tomando as decisões corretas. Por isso que é fundamental você fazer isso aí, tá? Compartilhe a nossa live, compartilhe essa live com o pessoal, porque olha quantas pessoas estão agora em profunda depressão porque estão sofrendo violência psicológica, violência física e precisam tomar uma decisão. Quantas pessoas? A Rejane. Olá. Uma pergunta muito boa, hein? Rejane lá de Goiás. Olá, Regi. Pessoas que têm medo do novo podem ser pessoas que não fazem planejamento. Uau! Matou a pau, Regi. Muito bem, é isso aí, olha. O e-book que eu postei, elopes.org, você vai lá, coloca seu e-mail, clica, já baixou. É rapidinho. Gratuito, não paga nada. Exatamente, quem não faz planejamento geralmente tem medo, né? Muitas são as causas dos medos. E em várias situações o medo ele acontece, ele vem por quê? Porque não há planejamento. Né? Quer dizer, a pessoa procura não pesquisar antes, não entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, não se precaver, quer dizer, não proporcionar situações que resolvam problemas futuros. Então, o principal ponto de um planejamento, sabe qual que é? Poderia falar para você que a gente ficar numa aula só de planejamento, que eu sou apaixonado por isso. Mas o principal ponto do planejamento é que o planejamento nos dá um norte. Ele nos dá um mapa, ok? É como uma bússola, para não nos deixar perdido. Então, se você está, por exemplo, num deserto e tem uma bússola, você pode até ter certos medos pelas situações do deserto, mas pelo fato de você ter uma bússola, você sabe que você está indo na direção certa. Uau, que fantástico isso, não é? Quando você faz um planejamento bem feito, você vai eliminar grande parte desse medo. Muito bom, Regi, muito boa a sua colocação aí, muito boa a sua pergunta, ótima. E aproveite, pessoal, para baixar o e-book, ok? E entrar também no meu grupo de WhatsApp. Por quê? Porque lá eu estou falando exatamente sobre esses planejamentos de vida pessoal, profissional, como você alinhar tudo isso. E o meu objetivo principal, ok, nessas próximas semanas, é que você aprenda a tomar as decisões certas, ok? Vou fazer aquela pergunta de novo que eu fiz. Lá no começo eu fiz hoje aquela pergunta, certo? Quanto custa a sua decisão errada? Quanto? Tem pessoas que vão pagar esse preço a vida inteira por causa de decisões erradas. Então está na hora de não tomar mais decisões erradas. Tá legal? Se não consegue resolver as que já tomou, evite tomar outras. Legal? Muito bom, pessoal. Muito bom. Vamos pegar mais alguém aqui, ó. Vai compartilhando essa live aí que é muito importante. E quando você sofre pouco, porém o amor fala mais alto. Uau! Aqui, amigo Tiagão. Aí, Tiagão! Muito bom. Quando você sofre pouco, porém o amor fala mais alto. Bom, vamos lá. Eu comecei hoje a live falando sobre desejo, não é? Sobre desejo,
Uma das alunas do meu grupo de WhatsApp fez um comentário ontem no meu privado, até como pergunta, e eu já iniciei falando sobre isso. Por isso que é importante esse meu grupo de WhatsApp aí, que você lá depois coloca perguntas para mim. Tá? Quero lembrar que no grupo de WhatsApp ninguém fica conversando e falando. Só eu e a minha equipe postamos as coisas. E você pode fazer perguntas no meu privado depois. E eu depois coloco as perguntas, sem citar nomes, eu coloco reflexões a respeito no grupo daí, ok? Mas eu comecei falando hoje sobre desejo, né? E aí o Thiago agora coloca a questão do amor, né? Quando o amor sofre, quando você sofre pouco, porém o amor fala mais alto. O sofrimento ele é normal, ele é natural, o sofrimento ele vai ocorrer, certo? Porque o sofrimento na verdade faz parte da decepção da nossa satisfação. Ok? É algo que parece um pouco filosófico, e né? Porém, quando eu não me satisfaço, então eu começo um processo de sofrimento. Tá legal? É basicamente por aí o caminho, certo? Porém, o amor fala mais alto, o sofrimento ele é normal, ele vai acontecer, né? E o amor não é um sentimento, é uma decisão. Então, amar é decidir, amar não é sentir. A gente vive numa época hoje que o amor começa na segunda e termina na sexta, certo? Então quer dizer, são decisões através... Ou a pessoa tomou a decisão certa em amar e a decisão errada em deixar de amar depois, ou tomou a decisão errada em começar a amar e depois certa em deixar de amar. Enfim, independente da ordem, o amor é uma decisão, né? E faz parte da decisão do amor etapas de sofrimento. O que não faz parte é uma vida de sofrimento, ok? Mas etapas de sofrimento sim, né? Eras de sofrimento, situações que causam sofrimento. Por quê? Porque o amor, ele não deve ser, na verdade, uma atitude em benefício próprio. Olha que legal essa parada agora do casamento, por exemplo. Segura essa, né? Você quer casar, quer ser feliz, quer casar para ser feliz? Não casa. Quer casar para fazer alguém feliz? Então casa. A ideia do amor é sempre o outro. Um amor que não é altruísta não pode ser considerado amor. Ele pode ser considerado uma paixão platônica por si próprio. Ele pode ser considerado, na verdade, a ideia lá do orgulho próprio, né, exacerbado, como a gente estava conversando antes. Então, o amor deve ser uma decisão racional. A paixão é um sentimento, mas o amor uma decisão. Vamos falar sobre isso no grupo do WhatsApp depois? Tá legal. Se vocês quiserem isso, vocês colocam aqui nos comentários. Depois eu vou destrinchar mais a questão de paixão e amor, por exemplo, no nosso grupo lá. Porque isso vale para casais, para pais e filhos, para amigos, em geral. Amor e paixão. Mas o amor deve ser essa decisão. E essa decisão, ela vai ter nuances de sofrimentos. Quer dizer, não vai ter satisfação própria em determinados momentos, mas vai ter satisfação do outro. É a renúncia de si próprio muitas vezes. O amor às vezes é uma renúncia de si próprio. E a gente precisa aprender isso. Se oxalá tivéssemos aprendido isso. Beleza? Pessoal, grupo de WhatsApp. Clica. Tá lá ainda, né, Thiago? Sim. Só clicar nesse link de abaixo aí, ó. Por quê? Por que eu estou falando sobre o grupo de WhatsApp? Primeiro, não é um grupo de bate-papo. Eu e a minha equipe postamos algumas coisas que são fundamentais para vocês. Assuntos fundamentais, geralmente todas as manhãs. Manhã e à noite, geralmente eu posto algumas coisas. Muito importantes mesmo. Segundo, todo o material que eu lanço, antes eu coloco no meu grupo de WhatsApp. Então o pessoal tem acesso exclusivo a material escrito, áudio, vídeo, primeiro no grupo de WhatsApp. Terceiro, alguns materiais que eu ainda estou preparando, eu já estou comentando no meu grupo de WhatsApp também. Tá legal? Quarto, você podia aceitar meu convite e fazer essa parceria aí. Aí a gente caminha mais junto, a gente fica mais próximo. Eu quero estar mais próximo de você. Tem algumas pessoas do grupo do WhatsApp que mandam uma mensagem no privado depois para mim e eu respondo no privado daí, dando algumas orientações também. Tá legal? Não tô nem cobrando nada, hein? Nem cobrando nada dessas terapias aí rápidas que eu tô dando com algumas pessoas. Tá legal, pessoal? Mas clica aí e faça parte do meu grupo do WhatsApp. Grupo Minha Jornada 1.0. Fantástico. Vamos lá. Eu vou abordar uma última questão aqui com vocês.
Sobre... A pergunta é a seguinte. Uma vez atendendo uma paciente, eu perguntei para a paciente a seguinte questão. Eu fiz para ela. Daqui a 10 anos, como é que vai estar? Como você vai estar daqui a 10 anos? Mas aí você vai falar assim, pô, Everton, você pegou pesado, como é que eu vou saber como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Pô, eu não estou sabendo nem como é que eu vou estar o ano que vem, né? Nem semana que vem, o negócio está tão feio pro meu lado. A minha pergunta não é para que você responda exatamente como você vai estar daqui a 10 anos. A ideia não é essa. A minha pergunta, eu questiono você sobre isso, e é muito sério isso, porque é necessário que a gente tenha uma bússola apontando para algum lugar. A gente precisa ter um norte. Muitas pessoas estão em profunda depressão hoje. Elas vão na escola, faculdade, trabalho, têm namorado, casamento, às vezes têm filhos, têm a sua profissão, mas estão em depressão, ok? Depressão porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Muitas pessoas nem percebem, mas elas estão em depressão. Talvez agora você que está me ouvindo aí, está me vendo, talvez você esteja em depressão. Alguns não, mas outros que estão me vendo agora podem estar em depressão, certo? E estão, em grande parte estão em depressão porque elas não sabem para onde elas estão indo, na verdade. Elas não sonham mais, elas não traçam, não colocam objetivos mais de vida. E isso mata. Não são apenas as ações que matam as pessoas. A falta de ações também mata pessoas. Vou lembrar de novo a palavra que a Tamires falou lá há um tempinho atrás aí. Estagnação. A estagnação mata muita gente. Uma coisa é eu tirar um tempo de reflexão, de preparação para tomar a decisão certa. Outra coisa é eu estagnar, é eu não sonhar mais. Então eu vou partir aqui para os meus 2 últimos minutos da nossa live, ok? Chamando a sua atenção para o seguinte: comece a sonhar de novo. Comece a sonhar de novo. Comece a tirar alguns projetos que estão lá guardados aí no baú, no seu bolso, que você já meio quase que jogou fora, deixou para lá. Comece a pegar, resgatar isso aí, né? Nem que seja para que você aprenda com eles agora a reformular novos projetos, novos sonhos. Mas é fundamental que você tenha um norte, para que de repente daqui a 10 anos, você possa olhar para trás e dizer assim, olha, a minha vida valeu a pena. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa é a sua jornada de vida. Eu digo isso porque essa é a minha jornada de vida. Agradecer a todo mundo, quero mandar um abraço aqui para todo mundo. Esse tempo muito precioso. Soraya, valeu Soraya. Valeu pelo abraço. Robson, um abraço Robson. Legal. Abdul Razak, um abraço você também, meu irmão árabe. Manda um beijo pra Bia. Maria Aparecida, abraço. Camila, abração Camila. Glenis, me gusta muito Glenis, abraços. Bia, Ayub, Bia, beijão. Duda, abração Duda. Kleber, valeu meu brother, um abraço. Gonçalo, abraço. Abraço a todos vocês. Pessoal, valeu, muito obrigado. A Susan também está aqui com a gente. Quando não se... vou pegar a última deixa aqui, ó. Tamires, quando não se sabe onde ir, qualquer caminho serve. Eu vou responder essa pergunta lá no grupo de WhatsApp. Uau. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Pegou essa? Uau. Lá no meu grupo de WhatsApp. Clica agora aí, entra lá, que hoje à noite ainda eu vou fazer um post lá a respeito disso. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Valeu? Obrigado a todo mundo. Você que eu não consegui dar um abraço aí, ó. Diego Raia. Opa, meu irmãozão. Valeu, abraço, meu brother. Saudade de você. Tia Helena aqui, ó. Helena Domingos. Um abraço também. Valeu, pessoal. Valeu.
Um forte abraço a vocês. Deus abençoe todos vocês aí. Tenham uma excelente noite. Clica no meu grupo de WhatsApp que eu vou responder essa questão aí agora. A gente vai encerrar a noite lá no grupo de WhatsApp respondendo o que fazer quando não se sabe o que fazer. Valeu, pessoal. Forte abraço. E logo, logo, outra live exclusiva só para vocês. Valeu? Tudo de bom. Olha o Thiago aí. Falou, pessoal. Valeu.